Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, Provérbios do rei Salomão, filho de Davi. No 10º capítulo, a partir do verso 27, está escrito assim: O temor do Senhor prolonga os dias de nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. O objetivo do justo será concluído com alegria, mas as ambições dos ímpios darão em nada. Graças a Deus pela sua palavra. O livro de Provérbios, Provérbios do rei Salomão, Salomão nunca é muito deixarmos claro, né? O mais sábio entre os homens e o mais tolo entre os sábios, porque não perseverou até o fim. O temor a Deus, temor é uma palavra que se expressa em termos de amor reverente. Essa busca, essa perseverança numa proximidade com o Todo-Poderoso e, ao mesmo tempo, uma conduta reverente, respeitosa, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo o supremo poder de Deus, a suprema e eterna justiça, bondade e santidade. Ao mesmo tempo em que somos impactados pela grandiosidade do poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre toda a criação, buscamos mantermos uma proximidade. A palavra que melhor define isso é comunhão, porque Deus é a fonte de toda a vida. Sem Deus não há vida. Não querendo Deus, a vida desaparece. Então, a vida de todos os seres, de todas as criaturas, são decorrentes de um ato gracioso de Deus, de um ato amoroso, um amor santo, um amor justo, um amor benigno. E isso, às vezes, essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus, essa paciência ou essa longanimidade, essa paciência que se estende, essa paciência que aguarda, essa paciência que espera, às vezes causa algumas dificuldades na mente de nós todos, nós cristãos, de todos os religiosos de um modo geral. Mas por quê? Porque esse mundo é cheio de injustiças. Esse mundo é cheio de desigualdades. Esse mundo está repleto de coisas más, péssimas, horríveis, deprimentes. O salmista afirma que o que prolonga a vida é o temor a Deus. E ele fala que a vida dos perversos será abreviada. Nós estávamos lendo o livro de Jó e esse é um dos debates que Jó levanta com os seus 3 amigos que lá foram para levar a ele algum conforto, alguma consolação no momento de ruína, no momento de desespero, no momento de terrível aflição. Esse ponto é muito utilizado pelos amigos de Jó, que na tentativa pouco útil e pouco correta de confortarem o amigo naquela situação desastrosa, naquela situação de desastre mesmo, eles recorrem a isso, recorrem a esse conceito, a essa verdade, de que o justo é protegido por Deus e que o ímpio desaparecerá. O justo desfrutará de toda a bondade, de todo o amor. O justo desfrutará de vida, de saúde, de paz, enquanto que o ímpio, pela sua malignidade, será terrivelmente afligido. E o ponto que Jó levanta é o da aflição do justo, da aflição do justo, porque ocorre, então, que Deus permite que o justo sofra, tanto quanto o ímpio, e em algumas situações, aparentemente, muito mais até do que o ímpio, porque Deus se mostra tolerante, paciente. Aqui diz o texto, e esse texto, para ser bem entendido, ele deve ser levado ao seu propósito, ao seu ponto final, que significa o ponto em que toda a criação será conduzida à eternidade. É nisso que a sabedoria está conduzindo a mente dos sábios. Não é uma mera reflexão sobre o agir de Deus no tocante à nossa vida ou à nossa existência, que é muito curta. 70, 80, alguns chegam aos 100, alguns poucos
são muito celebrados por passarem dos 100 anos de vida, dos 100 anos de idade, mas a vida, a existência humana, ela é muito curta, ela é curtíssima. E não só é curta, como também é repleta de tribulações, de sofrimentos e de angústias. É claro que os sofrimentos não são sempre os mesmos. Em regiões do mundo como a nossa, em países como o nosso, o sofrimento ele é muito visível. O sofrimento ele é decorrente de questões sociais, econômicas e políticas. Em outros lugares em que eles conseguiram aí corrigir um pouco essas desigualdades, conseguiram diminuir aí o sofrimento causado pela pobreza, pelas doenças e pelas enfermidades, o sofrimento também é presente. Mas o sofrimento muitas vezes se revela, se manifesta em termos de uma angústia existencial. Muito embora algumas pessoas, ou uma boa parte do mundo, desfrute de uma boa qualidade de vida, ainda assim essas pessoas sofrem, padecem de uma angústia existencial bastante intensa, em alguns momentos terrível e alarmante. Então, para compreender o que o salmista está falando, quando ele diz aqui, o objetivo do justo será concluído com alegria. É claro que a alegria é uma bênção de Deus, a alegria é um dom de Deus, a alegria é o resultado da fé. A alegria ela é decorrente da vida de uma busca, de uma comunhão com o Todo-Poderoso Deus. Tá? A alegria se revela, se manifesta na vida daquele que crê. A alegria supera a dor. A alegria supera a perda. A alegria nos conduz além das nossas razões e motivações, ainda que não experimentemos nesta vida tudo que nos propusemos a experimentar ou que desejamos experimentar em pontos diversos, é possível para o cristão desfrutar desta alegria, desta paz, desta certeza, porque o pensamento do cristão ele está voltado para o ponto, para o momento em que a vida se torna eterna em Cristo Jesus, através da revelação da manifestação de Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Todos os problemas ficam para trás, todas as dores, todos os temores, todo o sofrimento, toda a doença, toda a morte fica para trás. É em termos de eternidade que a sabedoria concedida aos sábios, aqui no caso a Salomão, ainda que ele não tenha sido muito feliz em termos de conduzir o próprio viver, não significa que a sabedoria dada por Deus o tenha desamparado ou o tenha abandonado. As decisões que ele tomou foram as decisões que ele decidiu tomar e enfrentou e enfrentará as consequências dos atos dele. Cabe a nós tomarmos as nossas próprias decisões. A alegria proposta por Deus está disponível a todo o que nele crê. A realização nesta vida, nem sempre, são poucas as pessoas que podem dizer, realizei absolutamente tudo o que propus realizar. Fiz tudo o que quis fazer, vivi como sonhei viver. Não é assim, não é assim. Nós vivemos como podemos. A nossa fidelidade será cobrada de nós em termos da nossa existência, em termos da nossa realidade. Estamos citando aqui Salomão, que foi muito abençoado por Deus. E com as muitas bênçãos, com o revelar de todo esse amor de Deus, também vem a responsabilidade. E nós, graças a Deus, não recebemos, ninguém recebeu tanto quanto Salomão recebeu. A maioria das pessoas tem que se dedicar muito para aprender alguma coisa, tem que prestar atenção, tem que se concentrar, tem que dedicar tempo e vida para compreender um pouco mais dos planos de Deus, do propósito de Deus. Na vida de Salomão, isso se revelava, isso se manifestava sendo algo que lhe foi dado, conferido, um dom. Não havia sofrimento para Salomão discorrer em termos de sabedoria. O sofrimento para Salomão foi
viver em conformidade com a sabedoria a ele conferida. Pensando em termos de eternidade, você passa a compreender o sentido e o significado da palavra de Deus. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros. Entretanto, será a destruição de todos os que praticam o mal. Olha o mundo cheio de maldades, guerras, mortes, assassinatos, pessoas sendo enganadas, perdendo seus bens, perdendo a sua saúde, perdendo o seu dinheirinho pelo qual trabalhou a vida inteira, lutou a vida toda e de repente é enganado, é tapeado, é passado para trás. E a Bíblia fala que o caminho do Senhor é o refúgio, é a segurança, onde eu encontro proteção para os males deste mundo, para os males desta vida, em Deus. Em Deus. Onde eu encontro a certeza, a alegria e a paz de que ter vivido e continuar vivendo de acordo com a palavra de Deus vale a pena, valerá a pena em Deus, refugiando-se sempre em Deus. O caminho do Senhor, o caminho de Deus. Inclusive, o caminho de Deus é o título de um livro aqui traduzido, que nós vamos usá-lo como referência também. Depois de um período aí pensando e sofrendo muito a respeito, nós vamos repassar esse material aí que nós obtivemos e demos uma olhada aí. O material é ótimo para a condução da palavra de Deus sob uma perspectiva, sobre uma ótica que respeita a lei de Deus, que respeita a palavra de Deus, que respeita os escritos dos sábios, dos profetas. E nós vamos passar no sentido de uma ponte, de uma avaliação da nossa fé, da nossa crença, dos nossos valores. Os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra. Porque o ímpio, a sua vida, o seu viver, ele está limitado à existência, ao nascer e ao morrer. No juízo ele não prosperará. No juízo ele não se safará. Essa é uma afirmação constante da palavra de Deus, tá? É comum as pessoas ensinarem aos cristãos: mas a pessoa pode se arrepender na última hora. Claro que a pessoa pode se arrepender. Ninguém questiona isso. Ninguém duvida disso, tá? Ninguém duvida disso. Mas o ímpio não é simplesmente aquele que viveu sem o conhecimento de Deus. O ímpio, a impiedade está no fato de a pessoa ser conhecedora do caminho de Deus, de a pessoa ser conhecedora da palavra de Deus, do fato de a pessoa saber que Deus se importa e mesmo assim não se importar com a verdade revelada e viver segundo as suas próprias convicções. O ímpio não é necessariamente aquele para quem a vida não possibilitou o conhecimento da palavra de Deus. O ímpio é aquele que desdenha da palavra de Deus. O ímpio é aquele que zomba, ou com as suas palavras, ou com os seus atos, quer sejam atos públicos, privados, ocultos ou revelados, isso não importa. O fato é que o dia revelará. O dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia do juízo, revelará diante de Deus quem de fato nós somos. Quem de fato nós somos. Quais foram as nossas intenções, pretensões e feitos decorrentes da fé que alegamos ter. Por isso, o escritor aqui de Provérbios declara que a vida do ímpio ela é curta no sentido de que ela é desprovida da esperança da vida eterna e que o justo juízo de Deus revelará até essa verdade na qual o ímpio não se importa, porque uma coisa é ser ímpio, outra é ser estúpido, achar que poderá enganar o Todo-Poderoso Deus no dia do juízo. Talvez algumas pessoas decidam viver como se Deus estivesse cego
como se Deus estivesse surdo, como se Deus estivesse prestando atenção em algum acontecimento do outro lado do universo, mesmo o que se passa aqui na Terra, menos o que se passa aqui no Brasil, menos o que se passa aqui na cidade de Lins, menos o que se passa nas nossas casas, nas nossas vidas. Como se Deus, o Todo-Poderoso, Onisciente, Onipotente, Onipresente, tivesse toda a liberdade para governar o universo segundo a sua soberana vontade e poder, mas a vidinha do sujeito a ele pertence única e exclusivamente, e ele não terá que prestar contas a ninguém. Esse é o pensamento do ímpio, esse é o pensamento do tolo, esse é o pensamento do louco, porque a vida em breve cessa. E após isso vem o juízo. Ao contrário do ímpio, o justo não será definitivamente abalado. A Bíblia diz: os justos jamais serão definitivamente abalados. Meu irmão, minha irmã, o senhor, a senhora pode passar aqui, todos nós. Não pode passar, talvez já tenha passado, né? Se você é mais ou menos da minha faixa etária, você já levou muito susto. Você já levou muito susto. Você já foi impactado inúmeras vezes na sua vida por situações que você teve grande dificuldade em digerir, como um alimento que não foi devidamente preparado e você foi obrigado a sorvê-lo e aquilo te causou um mal-estar. Isso não em termos físicos, mas eu falo em termos psicológicos, emocionais, em termos intelectuais ou espirituais. É, eventos tão impactantes a ponto da pessoa falar: meu Deus, o que é isso? Meu Deus, parece que uma tempestade, um terremoto, um maremoto seria mais fácil equacionar, seria mais fácil compreender, porque tem lá os especialistas, né, explicando o abalo sísmico, a barragem que rompeu, o mar que se revolta, a tempestade que se avoluma. Mas quando esses eventos ocorrem no desenrolar da nossa vida, da nossa existência, da nossa experiência, muitas vezes parecem muito mais intensos e devastadores do que qualquer outro terrível, intenso e devastador evento físico, evento natural. Mas a Bíblia declara que o justo jamais será definitivamente abalado. Isso passa. Tempestade passa. A sequidão passa. O medo passa. A dor passa. Ah, mas você não sabe o que é sentir dor. Olha, eu sei que não existe dor insuportável. Por mais difícil que seja, não existe dor insuportável. Porque quando a pessoa está diante de uma dor insuportável, de uma situação além das suas forças, o corpo humano entra em colapso. É simplesmente isso que acontece. Como meio, como um mecanismo de autodefesa, de procurar preservar a vida humana, o próprio corpo humano, num mecanismo de autodefesa, ele entra em colapso. Não estou dizendo que a pessoa tem que aceitar a dor, o sofrimento, a angústia. Nós temos que aceitar a paz proposta por Deus. Nós temos, caso quisermos aceitar, a graça de Deus atuando nas nossas vidas por meio do Espírito Santo, nos conduzindo, mesmo que através dessa dor, mesmo que através do sofrimento, mesmo que através dessa terrível angústia. Até quando? Até que se revele o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou até que Deus, pela sua infinita graça, diga: acabou, chegou ao fim. Como foi declarado para Jó. O teste na vida de Jó são os primeiros capítulos. Os demais capítulos, aqueles debates intensos, é Deus preparando Jó para que ele fosse restaurado, para que a vida dele fosse renovada. É uma preparação. Como toda preparação, era preciso que viesse à tona tudo que aconteceu do lado de dentro da alma, do espírito, do coração de Jó. As perdas, o sofrimento, isso era visível para todos, mas a tempestade,
a tragédia que isso causou na mente, no espírito de Jó, isso estava guardado e Deus providenciou meios, mecanismos para que ele pudesse tratar daquilo. É claro que ele, boa parte, passou dos limites, falou como um louco, mas ele não estava desamparado nem abandonado, porque junto com 3 sábios, foi um quarto sábio preparado por Deus, proposto por Deus para quebrantar o coração de Jó, algo que antecedeu a revelação de Deus, a revelação de Deus, a manifestação de Deus, jogando, lançando por terra a sabedoria daqueles 3 homens, a sabedoria daqueles 5 homens, na verdade, a sabedoria de Jó, dos 3 amigos, e do quarto lá, que era mais jovem que todos, mas foi um instrumento de Deus, porque a Bíblia declara: Deus não fará coisa alguma, Deus nada fará sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E estava ali um jovem instrumento de Deus para a preparação do que Deus estava realizando na vida de Jó. Você viu a perda, você viu a dor, você sentiu a perda, você sentiu a dor, a angústia, o desespero e a aflição. Ah, eu estou vivendo como se eu estivesse anestesiado. Ótimo, não há problema nenhum, não há problema nenhum. Porque o seu corpo age dessa maneira, a sua mente, o seu espírito cria esse estado de uma aparente anestesia para aliviar a intensidade do sofrimento e da dor. Isso é normal, isso é natural. Agora, além disso, há Deus agindo, Deus se propondo a agir para restaurar a sua vida e a sua condição. Acreditando que essa é a vontade de Deus, que esse é o propósito de Deus, cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós nos dispormos a sairmos dessa zona de conforto. Fala: Marcos, sofrimento não é zona de conforto. Às vezes é. A angústia não é zona de conforto. Às vezes é. A depressão e a ansiedade não são zonas de conforto. Às vezes é. Porque a pessoa passa a viver ali num momento de autojustificação. Ah, você não sabe o que eu sofri, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que me fizeram, você não sabe o que é perder tudo, você não sabe o que é ser abandonado. Uma autojustificação, justificando ali aquela mágoa, sempre que eu falo que a mágoa, né, a mágoa é como uma piscina de água morna, né? Ela é um pouquinho confortável. É um conforto ruim, mas é um conforto. Nós precisamos também permitir que o Espírito Santo nos conduza além de tudo isso. E nisso nós vemos muita gente deparar com medo. Ah, e se acontecer de novo? E se eu sair dessa situação angustiante, deprimente, alarmante, em que eu estou certo, eu tenho as minhas razões para viver ou deixar de viver? Permitir que Deus restaure e renove a minha vida, eu comece tudo de novo e leve outra rasteira. Bom, isso se chama vida. Isso se chama fé, esperança. Viver é sempre melhor do que não viver. Omitir-se da vida, buscar refúgio no sofrimento, na dor e na angústia, não é saudável. Não trará bons resultados. Não trará bons resultados. Precisamos limpar essa área de acidente das nossas vidas. Precisamos consertar aí essas vias de acesso ao nosso espírito, à nossa mente. Precisamos permitir que o caminho de Deus não seja somente essa via, esse modo de ser, de agir, de viver e de existir, mas seja um caminho também, chamado caminho santo, que vai até o nosso espírito, permitindo que todo o nosso ser, que toda a nossa caminhada se transforme numa jornada única. A nossa vida, o nosso ser em ação e o nosso íntimo em comunhão. Um único caminho, não 2 caminhos. Um como eu faço e outro como eu sou ou eu vivo. Um viver interno e um viver externo que estão desalinhados.
colocar o nosso ser nesse caminho da submissão a Deus, do amor reverente a Deus. Não, não é tão difícil. Não, não é impossível. É perfeitamente possível. Envolve estarmos dispostos a aceitarmos que o que nos garante o prazer eterno, a vida plena e abundante, é o temor, é o amor reverente ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.